abordar o próximo passo? Deve-se ter em mente que não existe nada de novo sob o sol. A vida nesse mundo pode ser comparada a um grande caleidoscópio onde paisagens, fatos e substâncias materiais estão sempre em mudança e movimento. E tudo que qualquer homem pode fazer é pegar esses fatos e substâncias e reorganizá-los em novas combinações. O processo pelo qual se faz isso é chamado de imaginação. Afirmamos que a imaginação é de natureza interpretativa e criativa. Pode receber impressões ou ideias e criar novas combinações a partir destas. Como primeiro exemplo do poder da imaginação para o sucesso nos negócios, tomaremos o caso de Clarence Saunders, que organizou o sistema Piggly Wiggly de mercearia self-service. Saunders era balconista de uma lojinha de varejo no sul dos Estados Unidos. Certo dia, estava numa fila, com uma bandeja de metal nas mãos, esperando sua vez de pegar comida numa lanchonete. Ele nunca havia ganho mais de $20 por semana naquele tempo, e ninguém nunca havia notado nada nele que indicasse alguma capacidade incomum. Mas algo aconteceu em sua mente enquanto ele estava naquela fila e colocou sua imaginação a funcionar. Com a ajuda da imaginação, ele pegou a ideia do "sirva-se você mesmo" da lanchonete onde estava, sem criar nada de novo, apenas alterando uma velha ideia para um novo uso, e a implantou em uma mercearia. O plano da rede de mercearias Piggly Wiggly foi criado num instante, e Clarence Saunders, um balconista, rapidamente tornou-se dono de uma cadeia de mercearias de milhões de dólares nos Estados Unidos, onde nesse episódio você vê o mais leve indício de um desempenho que você não poderia repetir. Analise o caso, avalie-o pelas lições prévias deste curso, e você verá que Clarence Saunders criou um objetivo muito definido. Respaldou o objetivo com autoconfiança suficiente para tomar a iniciativa de transformá-lo em realidade. Sua imaginação foi a oficina onde os três fatores, objetivo definido, autoconfiança e iniciativa, foram reunidos e forneceram o impulso para o primeiro passo na organização do plano da Piggly Wiggly. É assim que as grandes ideias são transformadas em realidade. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica incandescente, apenas uniu dois velhos e bem conhecidos princípios em uma nova combinação. Edison e praticamente todos os outros com conhecimento em eletricidade sabiam que a luz podia ser produzida pelo aquecimento de um pedacinho de arame com eletricidade, mas o difícil era fazer isso sem queimar o arame e parti-lo. Em sua pesquisa experimental, Edison tentou todos os tipos de arames concebíveis, esperando encontrar alguma substância que aguentasse o tremendo calor a que teria que ser submetida para a produção de luz. A invenção estava semi-concluída, mas não teria valor prático até ele encontrar o elo que proporcionaria a outra metade. Após milhares de testes e muitas combinações de ideias na imaginação, Edison, enfim, encontrou o que faltava. Nos estudos de física, ele havia aprendido, como todos os outros alunos dessa matéria, que não pode haver combustão sem oxigênio. É claro que ele sabia
que a dificuldade com seu equipamento de luz elétrica era a falta de um método para controlar o calor. Quando ocorreu a Edison que não há combustão onde não há oxigênio, ele colocou o pequeno arame de seu equipamento de luz elétrica dentro de um globo de vidro, tirou todo o oxigênio, e eis que a lâmpada incandescente elétrica tornou-se realidade. Quando o sol se põe à noite, você vai até a parede, aperta o botão e o traz de volta. Uma proeza que teria mistificado as pessoas de algumas gerações passadas. Todavia, não existe mistério por trás deste ato. Graças ao uso da imaginação de Edison, você simplesmente uniu dois princípios que existem desde o início dos tempos. Fará grande diferença para você ser uma pessoa com uma mensagem ou uma pessoa com uma queixa. Ninguém que conheceu Andrew Carnegie intimamente jamais atribuiu a ele alguma capacidade incomum ou poder genial, exceto em uma coisa: a capacidade de selecionar homens que poderiam e cooperariam em espírito de harmonia na execução de seus desejos. Mas qual capacidade adicional ele necessitou para acumular seus milhões de dólares? Qualquer homem que entenda o princípio do esforço organizado, como Carnegie entendia, e souber o suficiente sobre homens para ser capaz de selecionar somente os tipos necessários no desempenho de uma atividade, pode duplicar tudo que o grande empresário realizou. Andrew Carnegie era um homem de imaginação. Primeiro, criou um objetivo definido e então cercou-se de homens que tinham o treinamento, a visão e a capacidade necessárias para a transformação desse objetivo em realidade. Carnegie nem sempre criava os planos para a realização de seu objetivo definido. Ele tratava de saber o que queria, então encontrava os homens que poderiam criar planos para consegui-lo. E isso não era apenas imaginação, era gênio de categoria mais elevada. Mas deve ficar claro que os homens do tipo de Andrew Carnegie não são os únicos que podem fazer uso lucrativo da imaginação. Esse grande poder está tão disponível para o novato nos negócios quanto para o homem que já chegou lá. Certa manhã, o carro de Charles Schwab parou na rua lateral de sua fábrica, a Bethlehem Steel. Quando ele desceu do carro, deparou com um jovem estenógrafo que anunciou estar ali para garantir que qualquer carta ou telegrama que Schwab desejasse enviar seria redigido de imediato. Ninguém disse ao jovem para ficar de prontidão, mas ele teve imaginação suficiente para ver que estar ali não faria mal às suas chances de progresso. Daquele dia em diante, o jovem ficou marcado para uma promoção. Schwab o escolheu porque ele fez o que qualquer um dos outros estenógrafos empregados na siderúrgica Bethlehem poderia fazer, mas não fez. Esse rapaz tornou-se presidente de uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, dispondo de todos os bens que deseja e muito mais do que necessita. Alguns anos atrás, recebi uma carta de um rapaz que recém concluíra a faculdade de administração e queria um emprego em meu escritório. Com a carta, ele enviou uma nota de $10 novinha, que nunca havia sido dobrada. A carta dizia o seguinte: recentemente, terminei um curso de comércio em uma faculdade de administração, de primeira classe,
e quero um cargo em seu escritório, porque percebi o quanto seria valioso para um jovem em começo de carreira nos negócios ter o privilégio de trabalhar sob a direção de um homem como você. Se a nota de $10 inclusa é suficiente para pagar pelo tempo que você gasta dando a primeira semana de instrução, quero que a aceite. Trabalharei o primeiro mês sem pagamento, e você pode acertar meus vencimentos após eu me mostrar útil no que quer que seja. Quero esse emprego mais do que qualquer coisa em minha vida, e estou disposto a fazer qualquer sacrifício razoável para consegui-lo. Cordialmente. O jovem teve sua chance em meu escritório. Sua imaginação rendeu-lhe a oportunidade que queria, e antes que seu primeiro mês houvesse expirado, o presidente de uma companhia de seguros de vida, que ficou sabendo do caso, ofereceu ao rapaz um cargo de secretário com um salário substancial. Ele tornou-se funcionário de uma das maiores companhias mundiais de seguros de vida. Alguns anos atrás, um jovem escreveu a Thomas Edison solicitando emprego. Por algum motivo, Edison não respondeu. Sem desanimar em nada por causa disso, o jovem decidiu que não apenas obteria uma resposta de Edison, mas, mais importante ainda, teria a vaga que buscava. Ele vivia a uma longa distância de West Orange, New Jersey, onde situam-se as indústrias de Edison, e não tinha dinheiro para passagem de trem, mas tinha imaginação. Foi até West Orange em um vagão de carga, fez uma entrevista, contou sua história pessoalmente e conseguiu o emprego que procurava. Hoje, esse homem reside em Bradenton, Flórida, aposentado com todo o dinheiro de que necessita. Seu nome, caso deseje para confirmar esta afirmação, é Edwin C. Barnes. Usando apenas a imaginação, Barnes viu a vantagem de uma associação próxima com um homem como Thomas Edison. Viu que tal associação daria a oportunidade de estudar Edison e ao mesmo tempo o colocaria em contato com os amigos de Edison. Algumas das pessoas mais influentes do mundo. Esses são apenas alguns casos nos quais observei pessoalmente como homens galgam altas posições no mundo e acumularam riqueza abundante, fazendo uso prático da imaginação. Theodore Roosevelt gravou seu nome na história com um único ato como presidente dos Estados Unidos. E quando tudo mais que ele fez no cargo estiver esquecido, este único empreendimento há de marcá-lo como um homem de imaginação. Foi Roosevelt que botou as escavadeiras a trabalhar no Canal do Panamá. Todos os presidentes de Washington, até Roosevelt, poderiam ter começado e terminado o canal, mas parecia uma tarefa tão colossal que exigia não somente imaginação, como também coragem e ousadia. Roosevelt tinha ambas, e o povo dos Estados Unidos teve o canal. A razão pela qual a maioria das pessoas não gosta de ouvir a história dos seus problemas é que elas mesmas têm uma grande quantidade deles. Aos 40 anos, idade em que o homem comum começa a pensar que está velho demais para iniciar qualquer coisa nova, James J. Hill ainda operava um telégrafo com um salário mensal de $30. Ele não tinha capital, não tinha amigos influentes com capital, mas tinha algo mais poderoso que isso: imaginação. Em sua mente, Hill viu um grande sistema ferroviário que penetraria no noroeste,
não desenvolvido e uniria os oceanos Atlântico e Pacífico. Tão vívida foi sua imaginação que ele fez outros verem as vantagens de tal sistema ferroviário. E daí em diante a história é bem familiar para qualquer garoto de escola. Eu enfatizaria a parte da história que a maioria das pessoas nunca menciona. A ferrovia Great Northern tornou-se realidade primeiro na imaginação de Hill. A ferrovia foi construída com trilhos de aço e dormentes de madeira, assim como as demais. E essas coisas foram pagas com capital obtido praticamente da mesma maneira que o capital de todas as ferrovias. Mas se você quer a verdadeira história do sucesso de James Hill, deve voltar àquela estação de cidadezinha, onde ele trabalhava por $30 mensais, e pegar os fiozinhos que ele teceu em uma poderosa ferrovia, com materiais não mais visíveis que os pensamentos que organizou em sua imaginação. Que grande poder é a imaginação, a oficina da alma, onde os pensamentos são tecidos na forma de ferrovias, arranha-céus, usinas, fábricas e todo tipo de riqueza material. Afirmo que os pensamentos são coisas, são dotados de corpo, respiração e asas, e nós os emitimos para preencher o mundo com bons resultados ou males. Aquilo que chamamos de nosso pensamento secreto dispara para o canto mais remoto da terra, deixando suas bênçãos ou aflições, como um rastro por onde passa. Construímos nosso futuro, pensamento por pensamento, para o bem ou mal. Ainda que não se saiba, ainda assim o universo foi moldado. Pensamento é o outro nome para o destino. Escolhe, então, teu destino e espera, pois amor traz amor e ódio traz ódio. Se a imaginação é o espelho da alma, então você tem todo o direito de parar em frente ao espelho e se ver como deseja ver. Você tem o direito de ver refletido naquele espelho mágico a mansão que pretende ter, a fábrica que pretende gerenciar, o banco que pretende presidir, a posição que pretende ocupar na vida. Sua imaginação lhe pertence. Use-a. Quanto mais usá-la, mais eficientemente ela irá servir-lhe. Na extremidade leste da grande ponte de Brooklyn, em Nova York, um velho sapateiro tem sua oficina. Quando os engenheiros começaram a cravar estacas e demarcar o local da fundação para aquela grande estrutura de aço, o homem sacudiu a cabeça e disse: "Não dá para fazer isso." Feita a ponte, ele olhava para fora da sapataria pequena e sombria, sacudia a cabeça e se perguntava: como é que fizeram isso? O homem viu a ponte crescer diante de seus olhos e ainda assim careceu de imaginação para analisar o que viu. O engenheiro que planejou a obra viu a ponte como uma realidade muito antes de que a primeira pá de terra fosse removida para as pedras da fundação. A ponte tornou-se realidade em sua imaginação, porque ele havia treinado a imaginação para formar novas combinações a partir de velhas ideias. Experimentos recentes no Departamento de Eletricidade de um dos maiores institutos educacionais norte-americanos levaram à descoberta de como colocar flores para dormir e acordá-las de novo com luz do sol elétrica. Tal descoberta torna possível o cultivo de vegetais e flores sem a ajuda da luz solar. Em poucos anos, o habitante da cidade plantará uma horta na varanda com umas poucas caixas de terra e algumas lâmpadas elétricas e terá novos legumes amadurecendo em todos os meses do ano. Essa descoberta, mais um pouquinho de imaginação, mais as descobertas de Luther Burbank,
na horticultura, e eis que o habitante da cidade não só plantará legumes todo o ano da varanda, como plantará vegetais maiores do que qualquer um cultivado a céu aberto pelo lavrador moderno. Em uma das cidades da costa da Califórnia, toda a terra adequada para loteamento foi urbanizada e colocada em uso. De um lado da cidade havia algumas colinas íngremes que não poderiam ser usadas para fins de construção, e do outro lado o terreno era impróprio, porque era tão baixo que a maré o cobria uma vez por dia. Um homem de imaginação chegou à cidade. Homens de imaginação, geralmente tementes perspicazes, e este não era exceção. No primeiro dia, ele viu a possibilidade de ganhar dinheiro com corretagem imobiliária. Ele assegurou a opção de compra das colinas impróprias para uso devido à inclinação. Também assegurou a opção de compra do terreno impróprio para uso por causa da maré que o cobria todos os dias. Ele assegurou as compras a preço muito baixo, porque os terrenos supostamente não tinham valor substancial. Com o uso de algumas toneladas de explosivos, ele transformou as colinas íngremes em terra solta. Com a ajuda de alguns tratores e raspadeiras, nivelou o solo e transformou o terreno em um loteamento. Com a ajuda de mulas e carroças, tombou a terra excedente no terreno baixo e o elevou acima do nível da água, transformando-o em um belo loteamento. Ele fez uma fortuna substancial. Como? Deslocando terra de onde não era necessária para onde era necessária, misturando terra inútil com imaginação. O povo da cidadezinha conferiu a esse homem o crédito de gênio, e ele foi o mesmo tipo de gênio que qualquer um poderia ter sido se tivesse usado a imaginação como o homem usou a dele. No campo da química, é possível misturar dois ou mais elementos em tal proporção que o simples ato da mistura proporciona a cada ingrediente uma tremenda quantidade de energia que ele não possuía. Também é possível misturar certos elementos químicos em proporções tais que todos eles assumem uma natureza totalmente diferente, como no caso de H2O. A mistura de duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio que produz a água. A química não é o único campo em que vários elementos físicos podem ser combinados, de modo que cada um assuma um valor maior ou que o resultado seja um produto de natureza inteiramente estranha a seus componentes. O homem que explodiu as colinas inúteis de terra e pedras e removeu o excedente para o terreno onde era necessário, deu àquela terra um valor que ela não tinha antes.